tenho mestrado e doutorado em arquitetura pelo PPGAU na UFRN, e agora estou fazendo uma pesquisa de pós-doutorado aqui na UFRJ, com esse campo de estudo, né, no Laboratório de Subjetividade, Cultura e Arquitetura, e nessa área das ambiências, e por isso aí o título da palestra, né, Ambiências Regenerativas, e dialoga com essa ideia da cultura regenerativa e com esse recorte da minha pesquisa com modos de vida alternativos e comunidades intencionais como as ecovilas. Então, é um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte desse grupo. Estou como pós-doutorado júnior, com bolsa do CNPq, e estou, durante esse doutorado, pesquisando os eventos do movimento das ecovilas, na intenção de compreender o que são ambiências regenerativas. Mas é uma construção de um conceito a partir da ideia das ambiências, e aí eu vou tratar hoje aqui um pouco, trazendo esse recorte, né, socioecológico, dessa experiência com essa expressão, partindo do princípio que o ambiente ele é um ambiente sociofísico, e eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas que a gente percebe o ambiente a partir das ambiências. E com esse recorte das ecovilas, então por isso eu coloquei esse subtítulo Aprendendo com as... E para começar, né, trazendo esse recorte do contexto de crise climática, né, que está muito ligada à globalização, que induziu uma nova sociedade e um novo ser humano, por conta, mudando as relações de trabalho, serviço, moradia, e isso moldou todo um modo de vida, levando a mudanças nas habitações e nas cidades, segundo Hermínia Maricato. E diante desse contexto, né, que a gente vem vivendo, eu queria só destacar aqui o IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que alerta sobre a importância dessa década para que a gente cumpra o Acordo de Paris e que limite esse aquecimento global de até 1,5 graus, né, para que a gente, de alguma forma, consiga mitigar esses efeitos de desertificação, por exemplo, enchentes, né, incêndios que a gente vem vivendo. E eu trago isso muito também por conta do que a gente está vivendo. A gente acabou de viver uma COP, a COP 30, que aconteceu em Belém, né, e que foi apelidada como a COP da verdade, diante de todos esses questionamentos dos patrocinadores, por exemplo, né, que são grandes poluentes. Então, isso está muito ligado também a essa lógica capitalista na qual a gente opera e que gera essa crise, que, na verdade, é uma crise humano-ambiental. No entanto, existem iniciativas, grupos de pessoas que vêm buscando outros modos de vida, né, que não esse modo hegemônico, que tem uma relação, uma compreensão de interdependência, por exemplo, com a natureza, e que sai dessa ideia egocêntrica ou ligada ao antropoceno, que agora já dizem, né, que não existe, mas por uma lógica ecocêntrica de interdependência e que todos fazemos parte da natureza. E, como até a Dani estava falando, né, essas comunidades que vivem uma outra cosmovisão pautada nesse bem-viver, como as comunidades, os povos originários, e que têm uma visão aí de Gaia como algo muito maior, e a gente como parte disso, podendo fazer a diferença. E é nesse contexto que se inserem as ecovilas. Então, assim como a Eliana, eu tive a oportunidade de fazer essa formação, né, porque é educação para o design sustentável, hoje já é educação para o design regenerativo,
do Gaia Education, que promove essa formação, né? E nesse contexto, as ecovilas, que segundo a rede global de ecovilas, ou em inglês Global Ecovillage Network, por isso esse símbolo GEN, entende as ecovilas como assentamentos humanos rurais ou urbanos, intencionais ou tradicionais, concebidos para ser sustentáveis e de baixo impacto ambiental. E daí eu fui estudar esse tipo de modo de vida dessas comunidades para entender aí caminhos possíveis para um futuro, para o futuro da nossa sociedade, né? O surgimento das ecovilas, ele iniciou mais ou menos no período da globalização também, quando elas começam a ser compreendidas enquanto um tipo de iniciativa, né? E hoje, inclusive as comunidades tradicionais também foram incluídas no entendimento da rede global de ecovilas enquanto ecovila. O interesse pelo desenvolvimento dessas tecnologias estão muito ligadas à busca pela sustentabilidade, mas também sobre reflexões sobre identidade, práticas locais, empoderamento social, visão holística, uma noção de rede também, isso tudo está muito presente na prática das ecovilas, né? A gente tem uma estrutura eu falo a gente porque eu faço parte hoje da rede, né, com tanto no braço brasileiro quanto também no braço latino-americano. Então é uma rede global que se divide como um braço jovem, mas também Estados Unidos, Europa, Ásia, Oceania e América Latina. E dentro da América Latina, hoje são 8 instituições, dentre elas a rede brasileira. E o Gaia está relacionado, né, com a rede global de ecovilas e busca articular e apoiar projetos e iniciativas comunitárias, dentre eles, inclusive, o mais recente é sobre resiliência. Não sei, estou falando isso porque, Eliane, alguém falou, né, sobre um projeto sobre resiliência, e a Jane acabou de desenvolver umas cartas, como aquelas cartas para design de ecovilas, sobre comunidades resilientes também, que está bem interessante. E trago um pouco essa charge, né, que fala sobre... É uma crítica, na verdade, à situação. Ele fala assim, olha, está vendo esse mundo? Sabe por que ele é bonito? Porque ele é um modelo reduzido. O original está um desastre. Temos esperança de que isso mude, né? E aí, a gente pode fazer um paralelo das ecovilas como esse modelo reduzido. Não é interessante usar a ideia modelo, porque a ecovila não é modelo, né? Elas têm as suas particularidades, elas podem ser de acordo com o bioma no qual ela está inserido, o tipo de população, o próprio propósito da ecovila. Então, tem suas particularidades, mas sempre essa busca aí por ter uma vida em harmonia com a natureza, se entendendo enquanto natureza, com uma busca de reduzir os impactos. Então, a minha pesquisa, desde o doutorado, está muito atrelada a entender que ensinamentos, né, que práticas, principalmente práticas sustentáveis, a gente consegue observar e reproduzir, independente da escala, né, independente de estar numa área rural ou urbana. E é um universo vasto. Essa imagem é uma imagem da minha tese, em que eu tento entender aí esses modos de vida sustentáveis das ecovilas a partir desse tripé do ambiente, do fenômeno e das pessoas do grupo. Então, as ecovilas, o modo de vida que está ligado à arquitetura, cultura e sustentabilidade, com essas pessoas que estão envolvidas nesse tipo de comunidade, que não são só membros fundadores, mas também moradores, voluntários, colaboradores, visitantes, e tem ecovilas que têm funcionários, outras que não, algumas que têm uma rotina comunitária, as outras não, mas repara como englobam aí uma grande diversidade de áreas de saber, né?
não só das edificações, como o desenho permacultural, gestão de resíduos, as próprias dimensões de sustentabilidade, todo esse aspecto dos ambientes coletivos, que foi no que eu me debrucei durante a minha pesquisa de doutorado, para entender o papel dos ambientes coletivos de convivência no modo de vida. E toda a parte também de arquitetura, como programa, o zoneamento, a relação com o entorno, a própria vida comunitária. E aí, o que se destaca, principalmente, eu trouxe aqui algumas imagens, talvez algumas de vocês, como tem muita gente aí da Bahia, conheça, essa Ecovila Comunidade Campina, ela fica na Chapada Diamantina, foi uma das ecovilas que eu estudei durante a minha pesquisa, e que ela se pauta na permacultura e tem toda uma rotina de vida comunitária mas também preserva tanto a privacidade e a vida individual. Então, a rotina é dividida na manhã, ali, o horário coletivo, onde as pessoas trabalham em prol dessa comunidade, e à tarde, cada um tem, né, a sua individualidade, né? E eles têm pouquíssima consumo de energia, uma autossuficiência em água e em energia com painéis fotovoltaicos, mas eles utilizam também muita lenha. E todas as refeições são feitas numa cozinha comunitária, o que gera toda uma eficiência em termos de redução de geração de lixo, por exemplo, né? Eles focam muito nessa ideia de fechar os ciclos e geram pouquíssimo resíduo. E um outro aspecto que também tem essa imagem, esse viés educativo que a gente vê muito nas ecovilas, de serem espaços que promovem a educação ambiental, a difusão de todos esses saberes e práticas. E isso que eu venho observando, né, nesse estudo das ambiências, como esses eventos promovidos pela rede, eles fomentam ali a adoção de práticas sustentáveis no cotidiano das pessoas. E que práticas são essas? Por exemplo, a agroecologia, a agrofloresta, a bioconstrução, as energias renováveis, a própria gestão da água com captação de água da chuva, o tratamento ecológico das águas cinzas, autoconstrução também é algo que se destaca, mas principalmente a questão da agroecologia, né? Pensar essa produção, a soberania alimentar, como algo também que gera autossuficiência e autonomia, e ao mesmo tempo o cuidado, né? Regenerando o solo e sequestrando o carbono. Aqui eu trago um estudo onde a gente vê, né, dados que comprovam como as ecovilas e as comunidades intencionais ajudam a mitigar as mudanças climáticas, os efeitos da mudança climática, né? Como, por exemplo, a redução de emissão de CO2, a diminuição do consumo de energia e de água, e também esse aspecto da geração de resíduos. Através das agroflorestas, por exemplo, que sequestram carbono, a própria ideia da economia circular, da compostagem, que reduz os resíduos a menos de 10% do convencional, e essa parte de soberania alimentar de produção. Ou seja, as ecovilas, elas agregam diversas áreas do viver, como educação, saúde, economia, construção, né, em um modo de habitar, um modo de vida muito integrado ao ambiente ao qual ela está inserida. E a gente vê a permacultura, que se pauta aí nessa lógica do cuidado, cuidar das pessoas, cuidar do ambiente, da partilha justa, para atender as 4 necessidades humanas básicas, que são a produção alimentar e oferta, utilização e tratamento de água, geração de energia e a construção das habitações e edificações em geral. Então, eu parto de uma ideia de que as ecovilas são laboratórios vivos de modos de vida, ou melhor, laboratórios de futuros possíveis, né? A partir dessa experimentação prática, da redução da pegada, da resiliência comunitária e da educação transformadora, que é o que eu tenho verificado ao longo aí da pesquisa, a Ecovila principalmente como esse espaço de aprendizagem. E aí, para falar um pouquinho mais agora de ambiência, então, a junção desses 3
conceitos chaves no meu trabalho, que estão nas ecovilas, que eu já falei bastante, né? Mas também nessa ideia da cultura regenerativa, que se pauta em Guattari, em Capra e em UOL, que propõe essa reconexão entre a natureza e a cultura, através dessa ética do cuidado e da interdependência de sistemas, interdependência e os sistemas vivos, né? E eu trago uma citação do Guattari para a gente entender um pouco essa ideia de ambiência, em que ele fala que o resultado daquilo que produzimos de cidade é inerente à nossa subjetivação de cidade, ou seja, tudo aquilo que nos confronta e nos afeta no meio sitiano compõe o nosso processo de subjetivação. E é sobre isso que as ambiências vão tratar, né? A gente percebe o ambiente através das ambiências. O que são ambiências? São essas experiências afetivas, ou seja, a gente percebe o ambiente a partir da ambiência. E a ambiência é algo único, né? Ela não é só os elementos sensoriais, mas inclusive as pessoas que estão nesse ambiente e como elas estão agindo nesse ambiente. Tudo isso vai criar atmosferas socioespaciais, que são resultantes dessa interação e dessas qualidades simbólicas e sociais de um lugar. Nessa pesquisa, então, eu estou partindo dessa crise socioambiental global que nos convoca a repensar os modos de viver e trago essa questão da pesquisa, que são que ambiências emergem nos encontros das ecovilas e como elas podem apontar caminhos para mitigar a crise climática. E aí, só para trazer um pouco em que pé que está a minha pesquisa, eu trouxe esse trabalho que foi apresentado no 12º Projetar, que foi sobre um encontro que aconteceu na Argentina esse ano, promovido pela rede latino-americana. A rede latino-americana de ecovilas, ela tem um nome que é Casa Latina, que é Conselho de Assentamentos Sustentáveis, e ela promove encontros bienais. Então, eu produzi esse trabalho com essas outras colegas, amigas, na verdade, pesquisadoras também no universo das ecovilas, a Bruna, que é educadora ambiental, e a Beatriz, ambas fazem doutorado e pesquisam ecovilas também. E só para mostrar aqui um pouco como o Casa Latina se estrutura, né, dentro dessa rede, fazendo parte da rede global. Esses encontros são bienais e esse último que aconteceu na Argentina, tinha como tema Regenerando a Abaiala, que é como a América Latina era conhecida pelos povos originários antes da invasão dos portugueses. E foi um evento que reuniu durante 10 dias mais de 100 participantes de 13 países diferentes, a maioria da América Latina, mas também tinha gente da Alemanha, Estados Unidos, Portugal, Israel, e que tiveram várias, eles dizem como conversatórios, mas foram palestras, oficinas, workshops, muito ligados a essa ideia de ecoalfabetização, direitos da natureza, bem viver. E ele acontece sempre numa ecovila com o intuito de fortalecer as redes locais. Então, aqui é a ecovila La Espiral, em Misiones, que ela tem esse lago que ele é fruto de uma mina que normalmente acontece esse processo, né? As minas elas vão extraindo e vão implodindo até que um ponto ela satura e até atingir o lençol freático, e por isso ele acaba virando um lago. E hoje esse lago ele é tratado e ele fornece a água para os moradores dessa ecovila. Então é interessante ver também como, a partir de um lugar que estava, né, degradado, hoje ela se entende como um santuário da natureza e da paz, com trilhas ecológicas e com todo esse processo de reflorestamento a partir de sistemas agroflorestais. Nesse slide eu mostro alguns ambientes aqui da ecovila, mas o que eu queria falar um pouco é mais dessa ideia. Nesse trabalho a gente relacionou as 3 ecologias de Guattari,
com 3 princípios de educação ambiental, e a partir disso a gente definiu 3 dimensões das ambiências, né? A dimensão técnica, relacional e simbólica. E, a partir da observação participante, a gente foi identificando práticas e o que a gente chama de tonalidades afetivas. Essas tonalidades afetivas, elas apoiam a construção da subjetividade. E aí o que a gente percebe é que todos esses ambientes, tanto e que às vezes são ambientes muito simples, como esse daqui, mais à direita, que era o Círculo do Mate, onde aconteciam os workshops, que na verdade era uma clareira no meio da floresta, com bancos, né? Como esses espaços evocam esse lugar de saber e de transformação. Esse do meio é o que eles chamam de santuário, onde aconteciam as cerimônias, por exemplo. E o outro, uma área aberta com uma geodésica, onde aconteciam as práticas matinais de yoga, qigong, e todas essas práticas, como mutirões de bioconstrução, trilhas ecológicas, né, gerando essa tonalidade, por exemplo, de engajamento, ou de acolhimento e corresponsabilidade, ou até mesmo de pertencimento. E o que a gente observa é que são espaços com muito pouca infraestrutura construída. É uma outra forma de intervir no espaço e como essa conexão com o ambiente no qual você está inserido, como isso é transformador, né? Perceber o tempo da natureza, se está ventando, se está chovendo, se está fazendo calor, né? Sentar na terra, estar em conexão com as pessoas, como tudo isso também, né, faz parte da ambiência, para além daquele conteúdo propriamente dito que está sendo dito ali. E aqui, destacando o papel desses ambientes, né, tanto a lagoa como a Casa de Pedra, que era o local onde aconteciam as reuniões, as assembleias, mas também o refeitório, são territórios de prática, e como essas práticas vão modificando cada um que vive essa experiência, né? A importância dessa experiência imersiva e como ela é transformadora. Para ir fechando aqui alguns achados, então, desse trabalho, esse potencial educativo revelado, dessas ambiências, das ecovilas, como um potencial, como espaço que transcende essa ideia de educação formal, ou seja, são espaços de educação não formal. A educação também no convívio, como a gente, enquanto seres sociais, a gente aprende observando e se relacionando com o outro, como é fundamental esse convívio cotidiano das práticas de cuidado mútuo, né? Ou seja, o papel da experiência imersiva. A ideia de pedagogia regenerativa, evidenciando esse viver coletivo, né? Viver em comunidade, como um ato pedagógico, regenerativo e político de transformação. E, por fim, essa articulação estética, ética e ecológica, a integração entre esses aspectos que promovem novas formas de existir frente aos desafios civilizatórios. Aí, voltando um pouco aqui para esse estudo do pós-doutorado, né? Queria fechar trazendo esses 4 verbos: aprender, projetar, colaborar e regenerar. Nós, enquanto arquitetos e urbanistas, temos a responsabilidade e a oportunidade de projetar espaços que regeneram ao invés de espaços que degradam, e que conectam ao invés de isolar, e que cuidam ao invés de explorar. Aprender com a experiência, projetar com princípio, colaborar em rede e regenerar para o futuro. Então, queria agradecer muito a escuta, fico aberta e curiosa para trocar, né? Essa troca é sempre muito potente. As ambiências socioecológicas mostram que a transformação social passa necessariamente pela transformação dos nossos modos de vida, ou até um passo ainda atrás de cada estilo de vida individual,
para essa reconexão com a natureza e para a reconstrução de vínculos comunitários baseados na solidariedade e no cuidado, para que a vida urbana continue possível. E eu fecho com essa fala de que outro mundo é possível quando nos permitimos aprender com a vida, com a terra e uns com os outros. Era isso, gente. Obrigada pela escuta. E passo aí para